Muito bem, nós trazemos aqui no programa de hoje, programa Sergipe no ar, nessa segunda-feira, um assunto que é muito polêmico, reforma da Previdência. Nós vivemos a era dos fake news, né, o que é um verdadeiro absurdo aí na internet. Ou seja, é preciso que todos nós possamos tomar cuidado com a informação que se lê, principalmente na internet, como eu já disse. O que é verdade e o que é mito. Quais são as mudanças drásticas, por exemplo, caso a reforma da Previdência seja aprovada? Sobre este assunto, iremos conversar a partir de agora com o advogado José Carvalho Júnior. Bom dia, doutor. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Aí a pergunta é essa: o que é verdade, o que é mito? Está existindo muito exagero? É briga política de situação contra a oposição? Qual é a verdade para aquelas pessoas que estão nessa fase esperando a aposentadoria, o próximo a se aposentar pode esperar? Veja bem, Batalha, há uma mudança, o projeto apresentado pelo governo federal, ele gera uma mudança muito grande na Previdência, né? Ele tira regras que hoje estão na Previdência, que são os quesitos de elegibilidade, que são a idade, o tempo de contribuição, aquilo que é fundamental para qualquer pessoa se aposentar. Ele tira essa regulamentação da Constituição, né? E vai ser regulamentado por uma lei futura, né? Qual é o problema disso? Porque hoje, para se alterar esses requisitos, o governo precisa de um quórum privilegiado, 3/5 do Congresso, em 2 votações, na Câmara dos Deputados e no Senado. Com essa nova lei, com essa mudança constitucional, futuras reformas da Previdência poderão ser aprovadas com quórum de maioria, né? E isso torna mais fácil mudar as regras da Previdência futuramente. Então, hoje já estamos discutindo regras mais duras, de que limitam o acesso aos benefícios previdenciários. Mas pode acontecer outro problema, daqui a poucos anos termos ser surpreendido com uma nova reforma, e dessa vez não da Constituição, mas sim mera lei, porque a Constituição deixará de regulamentar esses requisitos. Isso a gente chama, os especialistas estão chamando de desconstitucionalização dos requisitos de acesso aos benefícios. Isso é um primeiro grande problema. O segundo grande problema dificulta o acesso à Previdência, né? Ele cria as regras de 65 anos para homens e 62 para mulheres, tanto para o regime próprio de previdência como o regime geral de previdência. O regime próprio de previdência são dos servidores públicos, daqueles servidores públicos que estão vinculados a estados, ou municípios, à União, que possuem regime próprios de previdência. Já o regime geral de previdência é aqueles servidores do setor privado, todos aqueles, e dos municípios que não têm regime próprio. Por exemplo, em Sergipe, quase todos os municípios, com exceção de 3 municípios, não possuem regime próprio, né? Não possuem. Então, esses servidores estão vinculados ao regime geral de previdência. Então, os requisitos para ter acesso aos benefícios previdenciários vão ser mais difíceis, né? Porque há um processo de aumento na idade, né? E vai ter também um aumento no tempo de contribuição mínimo. Doutor Zé Aparecido, para que a gente tem ouvido muitas explicações, né? Agora, para que o povão, de uma maneira geral, entenda, o que é que mais pode prejudicar, se for aprovada a reforma da Previdência como está, e o que mais pode beneficiar? Porque também tem os pontos positivos. Então, quais são esses pontos? Veja bem, o ponto que mais prejudica hoje, principalmente no regime geral de previdência, que são todos os trabalhadores, hoje o tempo mínimo de contribuição são 15 anos. Né? Hoje o trabalhador com 65 anos, homem, e 60 mulheres, tendo contribuído 15 anos, pode ter acesso ao benefício. Isso muda para 20 anos. Vai ter um escalonamento de 6 meses a cada ano, mas em 10 anos consolida 20 anos de contribuição. Hoje temos dados da Previdência que cerca de 30% dos trabalhadores aposentados, né, por idade, não conseguiram chegar aos 20. Então, é possível que mais de 30% dos trabalhadores hoje não consigam se aposentar. Né? Isso é um ponto extremamente negativo, que pega uma população, uma faixa da população que tem mais dificuldade de contribuir, porque está mais desempregada, que tem um nível de contribuição menor. Né? Então, essas pessoas serão duramente afetados com a reforma da Previdência. Mas o senhor não acha que isso também vai muito da conscientização do brasileiro, não? Porque em outros países, na Europa, então, principalmente, a gente vê pessoas com 80 anos trabalhando de ascensorista, trabalhando de caixa, trabalhando em restaurantes, trabalhando tudo, e pessoas que já são aposentadas. Mas aqui, claro que existem as exceções, mas tem gente que diz assim: estou doido para me aposentar, para deitar na rede, para tomar minha cachaça, para fazer minhas farras. Então tudo isso não vai um pouco da cultura do brasileiro também, não?
Existe um pouco de elementos culturais nisso, sem sombra de dúvida, né? Mas existe hoje algo concreto, que é um estado de grande desemprego. Né? Tivemos agora um processo de reforma trabalhista que foi regulamentado o trabalho por hora, né? Então isso também dificulta a contribuição previdenciária, né? Que hoje, pelo projeto que foi encaminhado, para que seja alcançado a contribuição mínima, o trabalhador que ganha por hora vai ter que complementar. Caso ele não complemente no mês, ele vai ter que juntar vários meses para conseguir fechar um mês de contribuição. O que é que muda na aposentadoria por invalidez e na pensão de morte? A aposentadoria por invalidez muda, porque ela divide e cria dois tipos de aposentadoria. Para aqueles que se aposentam por invalidez, por acidente ou doença do trabalho, né, que vão receber 100% da média de contribuição, e daqueles que se aposentam por invalidez por outros requisitos, que vão cair na forma que é regulamentado os benefícios previdenciários, que é o quê? Quem contribui até 20 anos recebe 60%, né, da sua média de contribuição. E após 20 anos se acrescenta 2% a cada ano. Isso significa o quê? Para o trabalhador conseguir chegar a 100% da sua média de contribuição, ele vai ter que contribuir 40%. Mas no caso de quem se aposenta por invalidez, ele suspende a sua contribuição, porque ele tem uma limitação laboral, não vai conseguir mais trabalhar. Então é possível que ele se aposente com um valor de 60%, 65% da sua contribuição, o que não aconteceria hoje. Então isso é um prejuízo acentuado para esses trabalhadores. E a pensão muda, ele cria um sistema de cota familiar. Então hoje só vai ter direito a 50% do benefício, mais uma cota de 10% por dependente. Né? No caso, 10% para a esposa e para cada filho. Isso já restringe, como é hoje, que teria acesso a 100% até o teto da Previdência e 70% do que ultrapassa, no caso dos regimes próprios de Previdência. Outra coisa que muda também é o cálculo, que hoje o cálculo é feito em cima dos 80% maiores salários, de julho de 94 até hoje. São excluídos 20% menores. Isso ajuda na média. E isso passa a ser os 100% dos salários. Né? Os especialistas estão chamando isso assim, de uma média piorada. Né? Então, esses percentuais de 60% aos 20 anos e 2% a mais, até chegar aos 40 anos, será inserido sobre uma média menor, que é uma média em cima de 100% das contribuições. Numa vida profissional de 30 a 40 anos, poucos são aqueles que têm uma remuneração constante durante 40 anos, né? Você tem momentos que você ganha mais, momentos que você ganha menos. Então, quando você exclui 20%, que já ajudava na média, você rebaixa os valores médios de aposentadoria, né? Isso é um ponto que prejudica os futuros segurados que pretendem se aposentar. Muito bem. Doutor José Aparecido Júnior, eu quero agradecer a sua presença aqui e caso o senhor queira fazer alguma observação final, esteja à vontade. Veja, o projeto de reforma da Previdência ele ainda é mais profundo, né? Porque ele cria um modelo de capitalização para aqueles que não entraram no mercado de trabalho hoje. Né? Tanto para o setor privado como para o setor público. Esse modelo de capitalização, ele não garante um cálculo de benefício anterior, né? O benefício vai depender da rentabilidade desses recursos capitalizados. Isso é um problema. Na proposta, essa capitalização só vai garantir o salário mínimo, né? Isso é um problema muito grave para aqueles que vão entrar no mercado de trabalho daqui em diante. Então, o problema da capitalização, que é uma mudança profunda no sistema previdenciário, é algo que tem que ser discutido com mais profundidade, né? A maioria dos especialistas são contra esse modelo não deu certo no Chile e não deve, ao entender de muitos especialistas e ao meu ver, ser implementado no Brasil, né? No mais, a Previdência é algo que afeta todos os brasileiros, precisa ser discutido com muita profundidade e estamos nesse processo de discussão. Ok, satisfação muito grande, tá bom? Okay. Um abraço então.